Olá pessoal, professor Wilson, e vamos para a nossa terceira aula de colocação pronominal. Vamos falar sobre ênclise, ou seja, a colocação do pronome após o verbo. Então vamos ver o que determina que esse pronome fique colocado nesta posição, posposto ao verbo. Primeiro, início de período. Jamais se começa um período de acordo com a norma culta, né? Não se esqueçam disso, isso é a parte mais importante. O que determina isso é a norma culta. Então, no coloquial nós não fazemos isso, mas jamais se inicia um período com um pronome oblíquo. Responda-me, por favor. Então, o verbo iniciando o período está aqui e o pronome colocado após, então, o verbo, posposto a esse verbo. Nós, no coloquial, diríamos, então, me responda, por favor. Não poderíamos colocar isso em um documento, por exemplo. Estaria em desacordo com a norma culta. Aquilo que a tia Norminha determina, a gente obedece nessas situações, certo? No coloquial não tem problema nenhum. Muito bem, queridos, ainda após vírgula. Ou seja, olha aqui, ó, num caso como esse aqui, se vocês observarem, eu tenho aqui um advérbio. Então, o que nós faríamos? Vou até tirar a vírgula aqui. Ó. O que nós faríamos nessa situação? Aqui se vendem roupas, por quê? Se vendem roupas usadas, porque nós temos um verbo, aqui o verbo, o pronome colocado antes, porque nós temos aqui um advérbio. Mas no caso de haver uma vírgula, nesse caso da vírgula, a norma culta determina que este pronome, então, seja colocado depois do verbo. Ou seja, ele vai ficar enclítico, certinho? Então, imaginem esta vírgula aqui como um pezinho que chuta a bundinha do pronome e ele é jogado para depois do verbo, certo? Muito bem. Ainda na questão do imperativo, imperativo afirmativo. Por que imperativo afirmativo? O que determina, então, que seja o imperativo afirmativo? Mas é óbvio, né? Se for um imperativo negativo, nós vamos ter um advérbio colocado antes deste verbo. Advérbios causam, exatamente, causam a próclise. Então, nós teríamos a necessidade, se fosse um negativo, de uma próclise, deslocamento para antes do verbo. Está aqui, então, verbo no imperativo, imperativo afirmativo, eu tenho ênclise obrigatória, certinho? Muito bem. Verbo no gerúndio, sem fator de próclise. Vejam que, voltamos para cá, aqui é um advérbio, é um fator de próclise? Sim, porém, com a vírgula, a necessidade de deslocar o pronome para a posição posposta ao verbo aqui é obrigatória, tá? Então, eu tenho aqui uma ênclise obrigatória. O que acontece no caso do gerúndio sem fator de próclise, por quê? Porque se houver um advérbio, ou é só dar uma olhada no vídeo que faz referência a próclise, dê uma olhada, é o vídeo número 1, aula número 1, sobre colocação pronominal, e a gente tem ali todos os termos que causam a próclise. E aí, se nós tivermos um daqueles termos, nós teremos então um fator de próclise, como é o caso aqui, ó, de um verbo no gerúndio sem, aqui a desinência, essa terminação, essa desinência NDO, que marca o gerúndio, faz com que este pronome fique enclítico. Se houvesse qualquer termo aqui que cause próclise, ou seja, um fator de próclise, nós teríamos então obrigatoriamente esse deslocamento desse pronome para frente do verbo, ou seja, proclítico. Certinho? Muito bem, queridos. Verbo no infinitivo. Vejam aqui, um verbo no infinitivo, numa oração reduzida, o pronome está colocado depois desse verbo e essa posição é obrigatória. Certinho? Aqui nós temos uma locução verbal, o auxiliar, o verbo no infinitivo,
Porém, neste caso, nós temos essa locução ligada pela preposição a. Então, nós não teríamos como colocar este pronome aqui. Começou a o maltratar. Tá? Então, nessa situação, a ênclise em relação ao pronome, em relação ao verbo principal, é obrigatória. Vejam agora aqui, eu coloquei uma observaçãozinha, vou colocar um asteriscozinho, para a gente observar que, caso haja preposição antes do verbo no infinitivo, eu posso escolher se eu deixo o pronome proclítico ou enclítico, como é o caso dessa situação. Aqui está o verbo, vejam, o pronome aqui está enclítico, nesta situação está proclítico, e a preposição está aqui. A diferença é que aqui nós temos a preposição a dentro de uma locução, e aqui não há essa locução. É uma oração reduzida, diferente da situação anterior, e aqui nós teríamos uma pronúncia bem desagradável. Então, havendo preposição, mesmo com o verbo no infinitivo, eu posso escolher. Certo, queridos? Então, isso aí, o recado está dado. Até a próxima. Um abraço.